Então, oi meninas! Oi, Olá. Então, hoje estou aqui com a Bia e com a Amanda. Elas têm um perfil super legal, que tem falado sobre relações familiares, né, meninas? Praticamente tem ido por esse caminho. Bom, eu sou a Cris, né? Eu sou terapeuta Body Talk e eu chamei as meninas para a gente bater esse papo porque eu tenho ouvido muito a mesma reclamação no consultório, né, de mulheres que fazem body talk, que elas falam assim, é sempre a mesma coisa. Ah, eu queria tanto que meu marido fizesse, eu tô me sentindo mudando tanto e ele continua no mesmo lugar. Continua com os mesmos comportamentos e aí acaba que a sintonia fica prejudicada. E aí eu pensei em vocês, porque eu acredito que vocês estejam bem, né? Vocês trabalham com esse tema. Então, eu queria que vocês falassem melhor, na verdade, sobre o trabalho de vocês. quer começar, Amanda? Pode ser. Bom, então sou a Amanda Said, né? Eu e a Bia, a gente aí, desde o início mais ou menos da quarentena, a gente criou Descomplicólogas, que é esse perfil que a Cris mencionou, que a gente tem abordado diversos assuntos que a gente tem atendido no consultório, né? Somos duas psicólogas, especialmente focada aí nos casais e nas famílias, né? Então a gente já vem trabalhando junto há alguns anos e acho que isso que, né, a Cris levantou aí realmente é o que a gente observa, né? E que, enfim, acontece e traz um impacto mesmo, né, nas pessoas. Sim. Bom, e eu sou Beatriz Schmidt. Além de psicóloga, eu também sou psicodramatista. A Amanda também é terapeuta sistêmica, terapeuta familiar. E, enfim, vamos ver o que a gente consegue contribuir com a nossa experiência do atendimento de casais. Meninas, então, assim, começando, eu queria que vocês falassem como que é para vocês lá também, se é mais mulher do que homem, se É, as mulheres também trazem essa reclamação para vocês. uma das coisas que eu e a Amanda a gente consegue reparar bem, na verdade não é só a gente, né, Amanda, mas isso é até uma questão, enfim, bem ampliada, assim, é que nos casais, geralmente as pessoas que mais demandam, a primeira pessoa que procura a gente, geralmente são as mulheres, né? Para fazer a terapia de casal, isso é uma coisa que a gente percebe com bastante frequência, assim, né? E, E a gente, inclusive, tem casos, sabe, Cris, das mulheres procurarem, agendarem, a gente tá lá na sala esperando, e daí na hora ela fala, ah, meu marido não quis ir. Então, Uhum. isso não aconteceu uma vez só, né? uhum. Várias vezes já aconteceu isso mesmo. E por que vocês acham que elas procuram mais e que eles têm tanta resistência? Bom, acho que aí é um assunto que vai para além do nosso atendimento específico, né? Acho que talvez a gente precise ampliar e pensar um pouco na forma de socialização que a gente vem construindo, principalmente no mundo ocidental, né? Com as mulheres e com os homens. Então, a gente tem aí um histórico, né, dessa sociedade patriarcal de delegar aos homens o papel de, na verdade, provedor, né? Alguém que tem virilidade, que não demonstra fraqueza, que não pede ajuda, né? Que na verdade nem precisa pedir ajuda, porque não se abala com as coisas, né? E aí isso tudo, né, vem talvez interferindo aí nessa indisponibilidade deles, eu acho, mas talvez antes da indisponibilidade, nessa nem percepção da necessidade dessa demanda, sabe? Eu acho que muitas vezes nem passa pela cabeça deles que é possível uma ajuda, né? E que essa ajuda inclui talvez um profissional como um psicólogo. E na verdade, se a gente para pensar, isso não acontece só com, né, a psicologia, só com a terapia em si, mas já tem várias Uhum, pesquisas aí que mostram, inclusive, o acesso ao serviço de saúde. A gente sabe, as exato. mulheres se cuidam muito mais do que os homens na saúde como um todo, né? Tanto que os homens morrem pelas mesmas comorbidades muito mais cedo do que as mulheres, inclusive, né? Então, na verdade, é isso que a Amanda está falando, é uma coisa geral, e inclusive esse acesso ao serviço de saúde como um todo também é afetado por conta dessas questões de gênero e da socialização, né? E Exato. meninas, assim, eu acho que uma coisa que às vezes aparece para mim também lá no consultório, porque no Body Talk a gente vai acessando as crenças e a pessoa não tem controle.
E então a gente, porque é o corpo que vai falar, né? E aí, às vezes, muitas vezes, quando um homem vai no consultório, é porque a esposa marcou para ele. Uhum. Normalmente eu tenho um pouco de resistência com esse tipo de marcação. Eu prefiro que o homem entre em contato, porque quando ele chega lá e não foi ele que tomou a iniciativa, muitas vezes a coisa não flui e não funciona. Mas às vezes acontece, ela já tá lá no consultório e ela fala: meu marido quer vir, vamos marcar um horário. E a gente marca. E aí, mesmo a gente acessando as crenças e as questões, os traumas, por meio do body talk, ele entra, muitas vezes acontece dele entrar em negação. Do tipo assim, existe uma crença que é preciso estar ansioso, vamos dizer assim. E aí eu já vi algumas vezes o homem tá nesse lugar assim, mas por que isso é um problema? Mas isso não é bom? E aí, às vezes ele sai do consultório e você fala, e parece que ele não escutou, ele não absorveu nada, porque parece que tem um medo, né, de tocar em algum lugar ali. E às vezes parece que é difícil para eles acessarem que existem questões. A sensação que me dá é que às vezes eles pensam que eles vão deixar de ser eles ou que alguma coisa muito perigosa vai acontecer se eles admitirem que existe ali uma questão para ser vista. Uhum. Eu acho que É tem a como se ver fosse também com essa. uma ameaça, né, assim. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de fragilidade. Então, se eu tenho um problema, então eu estou numa posição de fraqueza, assim, muito vulnerável, né? E que é uma posição difícil para os homens ocuparem, assim, para eles estarem nesse lugar, sabe? Eu acho que acaba sendo um pouco. Na verdade, de uma forma totalmente inconsciente, né? Assim, a gente tá falando do inconsciente aí até coletivo, né? Digamos assim. Isso é o que a sociedade passa, então eles nem se dão conta exatamente de que é isso que acontece, né? Eu acho que é isso que a Amanda falou, eles não conseguem nem perceber muito que eles têm uma demanda, ou que aquilo faz sentido, ou que o porquê do medo de aceitar essa, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, né? Fora que eu acho que a gente acabou também colocando, né, a gente enquanto sociedade, os homens também com uma concretude muito explícita, assim, né? Então eu acho que talvez alguns assuntos, né, do body talk, então talvez mais ainda, né, vira uma coisa meio assim, né, que não faz parte ali do que eles estão acostumados a resolver. Tanto que a gente às vezes tem esses estereótipos, né, de que você dá um problema, ele vai e resolve. Você fala, eu não tô bem no trabalho. E daí, ao invés de acolher, muitas vezes, essa queixa, ele fala, então por que não sai do trabalho? Por que não troca o horário? Porque ele traz soluções, né? Muitas vezes, quando a gente vai para terapia, né, seja ela de qual abordagem for, a gente às vezes tem questões que não são assim, né, não é uma resolução prática necessariamente que vai resolver aquela angústia, aquele incômodo, né? Então, talvez também tenha uma dificuldade ali de lidar com isso que é um pouco mais abstrato, talvez. Como eu queria que esse conteúdo a gente falasse com os homens também, eu acho que a gente podia explicar para eles como é que funciona essa questão do inconsciente, porque muitas vezes a pessoa tá ali e ela tá, vamos dizer assim, não tem nada acontecendo comigo, eu não tenho nada para olhar, nada para trabalhar, porque eu não estou conscientemente percebendo nada. Eu acho que aí é complexa essa pergunta, né, do inconsciente, enfim. Mas eu acho que até essa coisa assim da socialização impacta nisso para as mulheres, porque nós mulheres a gente costuma conversar mais com as amigas, por exemplo. Né, com o nosso ciclo, nossa rede, e tal. Então sempre tem alguma que está trazendo alguma questão, e isso também ajuda a gente a pensar nas nossas questões. Né? Então, se uma traz alguma dificuldade que está passando, sei lá, com o marido, com o namorado, ou com a família, a gente começa a pensar também nas nossas questões. Então, eu acho que essa rede, né, e esse compartilhar faz também a gente refletir. E como os homens têm mais dificuldade desse compartilhar, eu acho que é mais difícil deles entenderem, talvez, que eles também têm alguma demanda, né? Talvez até passa por isso também. Sim. E assim, o que eu acho que às vezes é difícil para eles entenderem é que a questão que está ali na consciência é muito pouco do que eles são
ou até do que eles acreditam ser, né? Porque Uhum. muitas vezes a gente mente pra gente, a gente se engana para se defender e às vezes justamente para não sair desse lugar assim de autossuficiência, de durão que os homens são cobrados, né? Até às vezes por nós, mulheres, de estar nesse lugar. Uhum. E eu vejo, eu tenho alguns homens que vivem processos incríveis lá no consultório, que é super legal. Mas eu acho que às vezes esse homem que é mais sensível, que ele tem vamos dizer assim, um lado feminino aflorado, ele é excluído e ele é criticado, porque acho que na roda de homens ali, na convivência, não existe espaço para você admitir que existe uma sensibilidade, ou uma dor, ou um sofrimento, para você compartilhar. Normalmente eles são excluídos. E se, por exemplo, eu chego numa roda de amigas e falo que eu estou fazendo terapia, é normal, né? Assim, algo Pede como algo indicação. natural. E eu sou acolhida e ouvida. Agora o homem, ele normalmente é repreendido, ou é Zoado. zoado. É. Sim. E é muito, e isso que você está falando, assim, é muito importante porque esse lugar que eles são colocados também gera sofrimento, né? Embora tenha diversas vantagens, né? E as mulheres também tenham desvantagens muito claras, né, dentro desse sistema, mas eles também sofrem com essa cultura machista, né? Porque eles muitas vezes não se permitem mesmo, né, sofrer e nem pedir ajuda quando sofrem, porque tem que bancar esse papel, assim, né? Ou porque não se sentem acolhidos quando tentam, como você estava dizendo, né? São rejeitados nisso, né? Ou até invalidados, né? Tipo, mas isso aí né? Enfim, não é nada e tal. Então, esse sofrimento, eu acho que a gente também tem que pensar nessa perspectiva, sabe? Talvez isso ajude a gente a se aproximar desses homens, né? De que não é necessariamente não desejo, né? Porque é difícil, mas também porque é difícil, assim, né? Para eles também é dolorido estar nesse lugar. Não é tanto que não é incomum, aliás, é muito mais comum a gente ver homens com dependência química, é muito maior, é muito mais prevalente do que mulheres, porque acaba que o álcool, outras drogas, né, outras substâncias, elas vêm justamente numa forma de tentar aliviar esse sofrimento que eles estão, né, assim, que eles não dão conta de externalizar, então acabam usando alguma coisa para poder aliviar, digamos assim, né? Eu já ouvi várias vezes, até no consultório, e a Amanda também já ouviu, assim, até de reclamações das mulheres que os homens todo dia estão bebendo à noite, assim, porque chegam muito estressados do trabalho, aí vão beber alguma coisa e tal, e com pouco diálogo também, né? Então, por tudo isso que a Amanda está falando, isso traz sofrimento, e a gente sabe que a dependência vai trazer o sofrimento também, né? Pela dificuldade de falar e de se colocar. E eu diria, Bia, que nesse caso, assim, não é só o álcool que entra nesse lugar. É aquele vício no videogame, aquela pessoa que fica madrugada jogando videogame, Trabalhando. trabalhando, pornografia. Então, várias coisas que vêm ocupar esse lugar, assim, né? Que às vezes a pessoa não está fazendo nada demais, mas que tem muitas vezes ali uma ansiedade por trás e a pessoa está tentando, de alguma forma, vamos dizer, lidar com aquilo, né? Uhum, Ou não lidar. exatamente. Mas assim, é bem possível, né? No atendimento de casal e família, a gente atende em conjunto, né? Eu e a Bia, a gente está ao mesmo tempo lá com essas famílias, esses casais. Então, é muito legal também quando a gente vai conseguindo construir uma relação de vínculo, né? Em que eles conseguem se abrir, e aí eles choram, e aí eles, né? Enfim, trazem aí as dificuldades, né? Enfim, mesmo quando não são eles que procuram, muitas vezes a terapia é um espaço em que isso acontece, sim, né? E, na verdade, a gente tem homens, sim, que procuram, né, a terapia de casal. E eu acho que talvez o mote, assim, né, talvez a iniciativa seja assim, bom, minha esposa disse que
a gente precisa fazer alguma coisa. Então, vou procurar uma solução. Já procurei essa, e aí, então, agora vamos lá para o problema, né? Vamos resolver, então, na terapia. Mesmo quando vem assim, né? Muitas vezes consegue ter depois uma disponibilidade, né? E aí, às vezes, depois dessa terapia que a gente começa conjugalmente, depois eles vão procurar as terapias individuais, né? Porque eu acho que ali dá um start de como que pode, sim, ser uma coisa, né? Desmistifica um pouco. E aí eu acho que é muito legal quando isso acontece também, né? Muito legal. Muito. E eu acho que no caso de vocês, o casal não precisa estar em crise para procurar, né? Porque acho que normalmente os casais procuram quando estão em crise. Mas não precisa, certo? Certo. Com certeza. A gente fala, inclusive, de um trabalho preventivo, assim, que é importante de ser feito, né? Para melhorar mesmo a relação, a forma como está se comunicando, né? A dinâmica ali do relacionamento, enfim. Até como uma forma preventiva, né? Mas o que acontece de fato é que chegam já numa crise muito, muito, muito grande. Até porque a gente está falando de crise, mas a crise a gente passa a vida inteira, né? Todos os vários momentos da nossa vida a gente tem situações que são situações de mudança, logo gera alguma crise, né? Não no sentido negativo, mas nesse sentido da mudança, né? Uhum. Meninas, e assim, que vocês acham que são os maiores mitos que acabam aterrorizando a cabeça dos homens ou bloqueando os homens de irem para terapia, para autocuidado? Nossa, que pergunta Então, não difícil. sei. Eu tô pensando numa primeira coisa, que eu não sei se, né, é exatamente um mito, mas que eu acho que é uma das barreiras, é que, tipo assim, algum estranho vai ficar sabendo da minha vida, Uhum. sabe? Tipo, vou ser exposto, eu tô falando isso, assim, pensando no meu pai, que fica com medo do que eu vou falar dele na minha terapia. E assim, como que um estranho vai poder me ajudar? É, tipo, é uma pessoa que tem problemas tanto quanto eu, como assim alguém vai me ajudar? Ou que não passou pelas coisas que eu tô passando, sabe? É. Ou que é uma mulher, né? A gente já teve casais que chegavam e falavam, pensei que ia ser uma dupla também de um homem e de uma mulher, né? Eu tô me sentindo aqui, talvez, né, sendo minoria. E aí, depois de um tempo, falou, não, tudo bem, eu tô me sentindo bem. Acho que isso não vai ser uma barreira, né? A questão do gênero. Uhum, Acho que isso pode E ser eu uhum. uma acho que às outra vezes tem coisa. um medo também de ser julgado e criticado. Uhum. Deve Sim, ter mesmo, certamente. E que aí, na verdade, eu acho que não são só os homens. Muitas pessoas, sim. de uma maneira geral, eu acho que acabam tendo esses receios, assim, também, né? Uhum. Do julgamento, de ter que contar para uma outra pessoa estranha. Eu acho que isso também é até um pouco mais geral, assim. Eu já vi também, assim, umas posturas do tipo, pra que eu vou ficar falando de problema? Pra que eu vou ficar focando em problema? Bem aquela coisa do que você trouxe, assim, do homem, às vezes ir pra esse lugar prático do tipo, meu negócio é solução, não é ficar olhando para problema. E o que Uhum. vocês falariam para essas pessoas? Sobre essa capacidade aí de ir além da solução. Sobre todas essas questões, assim, sobre Ah, todas sim. essas barreiras. A gente sempre fala assim que a gente não tá nessa posição de julgamento, principalmente para casais, assim, porque tem muitos casais que vão procurando achando que a gente vai ser juiz de determinado assunto. Então a gente que vai dizer quem tá certo e quem tá errado. Então, assim, até essa posição do julgamento, a gente sempre tenta deixar muito claro que cada um tem suas verdades, enfim, então que a gente não vai exercer esse papel e nem fazer esse julgamento. Uhum. Que mais, Amanda? Mas eu acho que talvez seja essa tentativa de mostrar que expandir pode ser, inclusive, importante para problemas que ainda vão surgir. Porque o objetivo de nenhuma terapia, eu acho que é manter o sujeito lá para sempre, né? Enfim, embora, sei lá, enquanto talvez psicólogos a gente tenha aí um processo terapêutico que talvez nunca tenha fim, né? Mas talvez para as pessoas isso significa momentos, né? E aí, assim, se ela consegue generalizar a forma de resolver uma questão para outras questões, né? Então isso amplia, né? E a gente não está falando exatamente de resolver uma coisa, né? Mas é importante pensar sobre para que aí você possa chegar nesse resultado com outras questões, né? Uhum, E, meninas, uhum. eu acho que, assim, também é, é importante as pessoas saberem que, às vezes, quem está de fora consegue enxergar mais o que está acontecendo com a gente do que a gente mesmo. E o Uhum. terapeuta é uma pessoa que tem técnica
para te ajudar a chegar, a se enxergar mais. E eu acho que, às vezes, as pessoas chegam com uma certa resistência, assim, na terapia, com medo. Acho que com medo do julgamento, mas com o tempo elas vão vendo que pode ser legal. Então, por que não dar uma chance, né? Assim, se você tem um pré-julgamento, se você tem um preconceito, mas você nunca fez, ou você tentou uma vez, você conheceu um terapeuta e você foi a uma sessão e você achou que não era para você, você não tentou e talvez você esteja julgando uma coisa que você não conhece. Exatamente. E eu acho que eu queria falar um pouco com vocês sobre o que as mulheres me relatam, porque, na verdade, quando você começa a olhar para as suas dores e para os seus traumas e para as suas crenças, e muitas vezes acontece comigo, assim, da pessoa falar, eu vim aqui só por curiosidade, eu quero só conhecer o Body Talk, mas eu não tenho nada, não tenho nenhuma questão. Aí que vem problema de verdade. Brincadeira. E aí, às vezes, chega no fim da sessão e a pessoa tá assim, meu Deus, mas eu não sabia que eu tinha isso tudo. E, a princípio, pode ser dolorido olhar para as questões que você precisa olhar. No caso do Body Talk, o que a sua sessão está trazendo, e no caso de vocês, as coisas que vocês vão, né, levar a pessoa a enxergar, mas que em algum momento isso vai chegar num lugar de mais qualidade de vida, de uma melhor relação com você mesmo. E eu acho que falando sobre relacionamentos, eu acredito muito que o relacionamento seja um compromisso de aprendizado e de progresso juntos. O Bert Hellinger, ele fala alguma coisa assim que eu gosto muito, que se a relação é perfeita, ela não tem para onde ir. Aliás, se o parceiro é perfeito, a relação não tem para onde ir. E a gente, nós somos seres humanos, né? Então, quando a gente entra numa relação, a relação vem cheia de problemas. Vão aparecer questões e crises, mas esse é o natural, né? Da vida, das relações. E se a gente se compromete a se olhar, e se os dois se comprometem a se olhar, isso pode ser um caminho gostoso e menos pesado, né? Menos sacrificante, porque às vezes a gente entra, né? Fica na defensiva. E eu acho que a grande demanda das mulheres com quem eu trabalho, que reclamam, mas meu marido é resistente, meu marido não quer, ele acha que não tem problema, é isso, assim, que ela se vê caminhando nas questões dela, nas crises dela, e o marido não. O marido continua naquele mesmo lugar, e se a gente não para olhar para os conflitos como algo dos dois, né, que os dois precisam para resolver, acho que essa relação realmente talvez não tenha para onde ir. Eu acho que falou... Pode falar, Amanda. Você falou algumas coisas importantes, né? E acho que a primeira delas tem a ver com essa dificuldade, assim, de fazer o processo terapêutico, né? Eu acho que terapia não é, assim, né, um mar de rosas sempre. Na verdade, se for, não tem por que ela tá acontecendo. Realmente é doído, né? Então, assim, a gente entrar em contato com essas coisas que às vezes a gente nem se dava conta, acontece com a gente mesmo, tipo, o que eu vou falar com a minha psicóloga essa semana? Nem tenho nada, e de repente sai chorando, né? Mas, então, tem essa técnica do profissional que nos ajuda, né, a refletir sobre questões que às vezes a gente não tá dando foco, mas esse processo é doloroso. Né? E que bom que porque é com isso que a gente se mobiliza e cresce, né? Mas eu acho que, por outro lado, também isso que você falou sobre essa angústia, né, das mulheres de muitas vezes se verem fazendo esse processo e os homens não, embora a gente também, né, super concorde que é muito importante que isso seja feito em parceria, afinal, os problemas muitas vezes tem essa relação no meio, não é gerado por um ou pelo outro, os dois estão participando dele, né, mas como a gente também tem esse olhar sistêmico, a gente também acredita que na medida em que um muda, essa mudança também pode gerar mudança no outro, ainda que esse outro não esteja na terapia ainda. Então, por mais difícil que possa ser, de repente esse é um conforto que a gente pode dar para essas mulheres, assim, né? De que pode ser o primeiro passo, a própria mudança delas, assim. Exatamente. E é isso, assim, né? Eu acho que acaba que... eu sempre faço essa analogia da ferida, assim, como se fosse uma ferida que estaria aberta
E aí, se você não fizer nada, essa ferida vai só inflamar, vai criar pus, enfim, vai trazer uma infecção muitas vezes. Mas a partir do momento que a gente está em terapia, a gente está ali cuidando, limpando. Então, dói pra caramba cuidar de uma ferida, dói, né? Só que ela é necessária para que ela cicatrize da melhor forma. E o que eu acho que acontece muitas vezes, das pessoas que não querem entrar em contato, é só ficar tampando essa ferida, tampando. E às vezes, quando vai chegar no processo terapêutico, essa ferida já está tão maior, assim, tão infeccionada, que vai doer ainda mais, às vezes, sabe? Uhum. E eu acho que é importante deixar claro que não adianta a mulher ficar demandando que o homem faça se ela não faz, ou o homem demandar que a mulher faça se ele não faz, né? Porque às vezes a gente é mais fácil colocar o problema nas costas do outro, do tipo, ah, você tem problemas, vai se cuidar. E aí a pessoa não olha para si. E até trazendo esse mito, talvez, da terapia como algo, assim, né, de alguém que, né, é desse mito, né, ah, não sou doido, é problemático. Né? E, na verdade, não como um espaço de autocuidado, né, não como um espaço de autocuidado. Porque é isso, né, você precisa de terapia, isso é quase um xingamento, né, tá precisando de terapia, meu filho, então, por que a gente fala desse jeito, né, na verdade, todo mundo tem demanda, todo mundo se beneficiaria de um processo terapêutico. Com certeza. E como que vocês acham que o autoconhecimento pode impactar na vida de uma pessoa? Por que vocês recomendam que as pessoas façam? Acho que são inúmeros, assim, os benefícios, né? É isso, assim, acho que a partir do momento que você consegue ter uma percepção melhor de si, uma autoaceitação, isso também vai refletir nas pessoas com que você se relaciona também, né? Assim, vai refletir também na forma como que você está no mundo de alguma maneira, como que você, é isso que a Amanda falou, assim, como que você vai lidar com seus problemas, mesmo que sejam problemas novos, mude. que o contexto mude e tal. Então, a gente fala que é dar novas respostas às situações que aparecem, assim, né? Então, e até os problemas que são velhos também, porque acontece, da gente ir para terapia, trabalha um problema, depois daqui a um tempo volta a trabalhar o mesmo problema, né? Mas é justamente para a gente ir, né, ir entendendo e desenvolvendo essa habilidade de lidar com as nossas questões, assim. Eu acho que tem uma coisa, assim, que talvez seja difícil, assim, para nós psicólogos falarmos, assim, mas eu acho que é verdade em uma certa medida, que é assim, existem outras coisas que têm função terapêutica, ainda que não seja terapia, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente saber disso, embora a gente também tenha que diferenciar isso de psicoterapia, né? Então, assim, às vezes para os homens, sei lá, dar uma corrida é a hora que eles têm para pensar, que é a hora que eles têm, né? E aí a gente tentar promover esses momentos terapêuticos saudáveis, e não sempre, por exemplo, o uso do álcool diariamente, né? Pode ser que isso tenha esse efeito terapêutico, sim, no sentido de não trazer angústia, mas não é isso que a gente quer construir, né? Esse esquecimento, essa fuga. Mas, então, valorizar até uma que às meditação, vezes, né, Amanda? Assim, um processo meditativo, uma atividade física, artes, enfim. música, Artes. né? E aí eu acho que de repente a gente vai lidar isso como também uma forma de autoconhecimento e autocuidado, ainda que talvez tenha um limite, assim, ou seja, depois disso eu posso tocar violão eternamente, vai me aliviar ali, vai me fazer pensar e tal, mas talvez não atinja outras coisas que outras formas, né, de terapia poderiam atingir, assim, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter isso em mente. E para quem quer começar a fazer terapia, quais são os primeiros passos? Eu acho que assim, eu até ia comentar isso que vocês tinham falado em algum momento aí a pessoa que fez terapia uma vez, aí não gostou e foi embora, né? Eu acho que tem muita gente que se preocupa assim, com qual abordagem eu vou fazer? Será que essa abordagem é boa para mim e tal? Acho que o primeiro passo é você ir, vai por uma indicação, enfim, e ver se você tem vínculo com aquele terapeuta, né? Se faz sentido para você, se deu um match mesmo, assim, né? Porque isso é o mais importante no processo terapêutico. Então, assim, não gostou de não é porque terapia não é para você. Testa outra pessoa, né? Testa outra abordagem, enfim. E vai em mais de uma sessão, né? Vai em mais de uma sessão. Claro. Porque esse vínculo, ele demora para ser construído, né?
Não é sempre que bate de primeira, assim. Exatamente. E às vezes, Mas vale a pena. e às vezes tem algum lado nosso autossabotador, né? Que nem sempre está ali na consciência, mas que a gente precisa olhar para aquilo. Eu vejo que às vezes tem pessoas que falam assim, ah, não, mas a minha vida é muito boa, eu não tenho trauma. Como é isso? Não conheço essa pessoa. Me apresenta, Cris, essa pessoa. E às vezes a pessoa acha que não tem, né? Às vezes, eu acho que às vezes até existia uma certa culpa de olhar para as próprias feridas, do tipo, ah, mas meu pai e minha mãe foram ótimos, excelentes para mim, eu não tenho trauma nenhum, não tenho do que reclamar. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E às vezes são essas... pode falar. Eu acho que são essas dificuldades também que ajudam muito a gente a se tornar e até a superar algumas coisas na nossa vida, assim. A gente tem que olhar como os problemas também, eles vêm como uma ajuda, que é o que a gente fala na terapia familiar, assim, como a crise é importante para se ter uma mudança, né? Se tá tudo bem, para que a gente vai mudar? Para que a gente vai fazer diferente? Né? Então, o problema, ele tem que ser visto também como um aliado para a gente conseguir crescer e mudar e seguir adiante, assim. E o fato de você reconhecer que algumas coisas foram doloridas não significa que você está culpando ninguém. Significa até porque acho que o lugar do adulto é se responsabilizar, né? Não adianta você ir para terapia e ficar culpando, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e tal. É mais um lugar de só reconhecer, pô, essa ferida existiu. E quando a gente é criança, a gente está construindo a nossa identidade, né? Está construindo a nossa maneira de lidar com a vida, com o mundo. Então, acho que muitas vezes a pessoa não faz essa relação. Ah, eu tenho esse comportamento na vida adulta, mas ou um comportamento com uma ansiedade, vamos dizer assim, que incomoda muito, que prejudica o caminhar daquela pessoa, e ela não faz uma associação com algo que aconteceu lá atrás, com uma crença que ela desenvolveu lá atrás, e que às vezes ela só precisa olhar para aquilo e ressignificar o olhar dela para aquela questão, né? Então é isso. Essa coisa da responsabilidade é muito importante, Cris. Acho que esse ponto é bem relevante, né? Inclusive, eu fiquei pensando. Fala, Amanda. Não, é isso, assim, a gente não, muitas vezes teve essa origem na infância, né, e esse é um clichê, mas muitas vezes é assim mesmo, só que você não é mais aquela criança que não tinha recurso para lidar com aquilo, né, então chega, assim, de culpabilizar outras pessoas, né, e aí agora, embora, enfim, talvez eles tenham participado do início, da origem daquela questão, mas agora você é um adulto, né, então como é que você vai lidar com isso a partir de agora, porque é a única coisa que você pode fazer, né, da sua parte, e olha que ainda é difícil. Sim. E eu fiquei lembrando aqui também uma outra coisa que é muito comum a gente ver, às vezes as mulheres que estão em processo terapêutico e os homens não estão, essa coisa da responsabilização de vir como uma coisa muito negativa, e não é incomum isso, a gente vê as mulheres falando que os homens estão se queixando que elas estão mudando, como uma coisa muito ruim, assim, do tipo, nossa, você não era assim antes. Eu lembro de uma paciente minha que ela começou o processo pensando em se divorciar, o marido dela nunca quis participar, e aí em determinado momento ela se divorciou, e aí ele falava que a culpa era minha, inclusive, como terapeuta, assim, porque você nunca pensou nisso antes, e aí agora você tá mudando, você tá se colocando, porque ela era uma mulher que vivia um relacionamento muito... Assim, ela era muito submissa no relacionamento, então ela não se colocava, e aí ela passou a se colocar, a falar das necessidades dela. E isso muitas vezes gera um conflito, assim, né, no casal. Amanda, também imagino que também deve ser muito comum de você ver isso, Sim. né? E na verdade essa é uma recomendação que muitas vezes a gente também tenta fazer quando chegam os dois para terapia de casal e só um está em terapia individual, porque também é um processo que pode acontecer concomitantemente, né? Então, assim, eles podem estar juntos na terapia de casal e também nos seus processos individuais. Mas tem um risco quando só um está no processo individual, sabe? Porque muitas vezes tem esse fortalecimento de um, esse empoderamento de um, e a gente sempre toma cuidado, inclusive, de conversar com esses outros terapeutas, assim, para se alinhar e tal, mas é um risco, assim, né? E aí, quando não tá em terapia de casal, mais ainda, que é isso que acontece, né? Não é que é negativo para quem, né?
para o homem que falava e agora perdeu a voz, mas para ela foi positivo. Só que se isso não está sendo compartilhado, pode ter esse efeito, né? De um ir para um lado e o outro para o outro. A gente usa uma metáfora que é da dança, assim. O casal chega dançando o mesmo ritmo, vamos supor, dançando forró. E aí, com o processo terapêutico, às vezes a mulher aprende a dançar um outro ritmo, começa a dançar outro, e se o homem não der conta, ou enfim, e vice-versa, não tem como ir para frente essa dança, assim, sabe? Ela é difícil mesmo de acompanhar o ritmo, enfim. Então, eu imagino que você deve ver isso bastante também, né, Cris? Com certeza. É uma reclamação frequente. E eu vejo que, assim, considerando isso que vocês falaram, que muitas vezes existe uma zona de conforto ali, mas que, na verdade, nenhum dos dois está feliz. É só porque eles já se acostumaram a viver daquele jeito. Sim. Mas, às vezes, está sofrido para os dois. Então, quando, acho que, normalmente, a mulher que tem iniciativa de buscar, porque, enfim, acho que é mais socialmente aceito que ela faça isso, ela começa a olhar para essas questões e ela não quer mais ficar naquelas dores. E quando um dos dois enxerga que existe um problema e um sofrimento, não pode estar bom para os dois, né? E a gente, às vezes, ficar em negação é pior. Meninas, acho que a minha tomada aqui do computador tá mal encaixada, porque está dando mensagem que a bateria vai acabar. Peraí. Tá. Pronto. Eu acho que dos pontos que estavam aqui... A gente abordou tudo. Falou? Já Vamos fiz falar um das gostei. perguntas? Tá aqui, como abordar o assunto sem interferir no livre-arbítrio, como fazer para o homem tomar iniciativa, como convencer. Tá. Acho que a gente também de alguma forma falou, mas se quiser voltar pra gente tentar fazer. Então vamos olhar aqui as perguntas que o pessoal trouxe. Essa pergunta aqui, achei bem legal, que é como abordar o assunto com o marido. Isso foi primeiro falando das perguntas das mulheres. Como abordar o assunto com o marido sem interferir no livre-arbítrio da pessoa? Eu acho que talvez desmistificar que seja um tabu, talvez seja uma parte. Então, pode falar sobre terapia e a necessidade de fazer terapia, isso não é um problema. Então, colocar isso no diálogo. Ter diálogo, né? Na verdade, acho que já é importante. Ponto primeiro. E eu não sei, mas talvez essa coisa, assim, do permitir que ele tenha esse livre-arbítrio, assim, né? É muito difícil. Mas não tentar controlar isso, convidar, oferecer, disponibilizar, tentar, né, nesse diálogo incitar a reflexão e tal. Mas não sei, né, se esse caminho eu acho também muito produtivo de marcar assim a concordância dele, assim, né? Porque eu acho que inclusive faz parte do processo terapêutico a iniciativa de você marcar. Até na terapia de casal e de família, a gente às vezes, até no primeiro contato, a gente já faz uma certa entrevista, às vezes, assim, né? Digamos assim. Mas entender um pouco qual é a demanda. E esse processo da iniciativa, tomar iniciativa, já faz parte de um processo que a pessoa já está fazendo, de identificar as dificuldades. Então, quando o outro marca... com ela, né? Claro, Sim. Então, assim, quando eu marco para alguém, eu estou falando de uma necessidade minha e não do outro. Então, assim, de fato, vai ser muito difícil esse engajamento no processo terapêutico, porque o que eu vou trazer? Que demanda eu tenho? Eu não tenho demanda, né? E aí, talvez até essa, né, enfim, foi uma mulher que perguntou, né, da gente pensar qual a nossa dificuldade de lidar com esse tempo diferente do outro, assim, né? Eu acho que essa é uma demanda também para cada um pensar, assim, né? Quando o outro não quer a mesma solução que eu, assim. É isso, pode ser que ele fale, não, vou correr, sei lá. E aí isso não me basta, mas é um limite, né? Que se tem, assim, infelizmente. E eu acho que é legal isso que você falou, Amanda, aquilo que você falou sobre é importante ter diálogo. Porque se você não tem espaço para colocar essa questão, e aí é claro que depende de como você vai abordar, porque se você vai colocar como algo positivo,
Mas se Sim. você vai colocar como uma necessidade do casal ou algo que você está fazendo e que você acha que seria importante para os dois, mas se você não tem espaço para isso, já é uma questão que precisa ser olhada, né, nesse relacionamento. Claro, claro. Uhum, com certeza. Outras perguntas que a gente tem aqui, que eu acho que eu vou ler tudo, porque eu acho que vai entrar tudo no mesmo bolo, são coisas que a gente já falou. Então, as perguntas são: como fazer o homem tomar a iniciativa de procurar terapia sem que a mulher precise marcar e ficar cobrando? Como convencer o homem a fazer terapia? Acho que ele precisa, mas ele não acha. Marido, foi uma sessão que eu marquei, gostou, mas não foi mais. Uhum. Eu acho que uma coisa importante que a gente comentou antes desse papel de cuidadora, que as mulheres também muitas vezes desenvolvem, né? Então, assim, às vezes não é mesmo o papel dela marcar a terapia dele, assim, né? E aí lidar com a frustração de esperar esse tempo do outro pode ser um desafio, mas talvez seja um caminho até para dizer dessa relação, assim, né? Dela sair desse lugar de que precisa mandar, não só ir para terapia, como lavar louça, trocar roupa de cama, sei lá. E enfim, né? De repente só favorecer esse diálogo para que, sim, não gostou dessa, vai em outra, né? Mas por que não gostou? Assim, deixar aberto esse espaço de conversa, né? Eu lembrei aqui também de 2 filmes. Eu acho, Cris, até que você já indicou um deles, que é o The Mask You Live In, que é muito bom. E o outro é O Silêncio dos Homens, que é um documentário em português, né? Brasileiro. E eu não sei, assim, mas a gente até passou para alguns casais que a gente já atendeu, alguns homens que a gente já atendeu, e é legal para também eles identificarem como que toda essa história, como toda essa cultura e essa sociedade impactam nessa questão emocional, né, do autoconhecimento. Então, assim, não sei, assim, acho que para os homens, inclusive, é uma dica para eles assistirem aí esses filmes e tentarem um pouco identificar na história deles como que isso tem a ver. Sim. Sabe que uma vez eu ouvi um podcast bem legal, um episódio do Tricô de Paz, que é Eles são A gente ótimos. são adora. maravilhosos. E eles falando, junto com o Mamilo, sobre carga mental. Já vi É ótimo esse. esse episódio. E aí eles falam lá que uma das coisas que as meninas do Mamilos falam é que a gente precisa lidar aí com essa questão da resistência dos homens a olhar para algumas coisas, e aí esse excesso de iniciativa da mulher, às vezes, assim, do tipo, se colocar muito nesse lugar de cuidadora, como uma questão social e histórica. Então, a gente chegou como sociedade nesse lugar, tanto que isso é uma demanda de várias pessoas, e a gente vai continuar tendo relacionamentos, e inevitavelmente essas questões vão aparecer, e a gente vai precisar aprender a lidar com isso, porque esse talvez seja o nosso momento, né? Como sociedade, que Sim. a mulher foi conquistando espaço em outros lugares, né? E que a mulher tem buscado olhar para as próprias dores, mas que ainda existem algumas travas e algumas dificuldades até do homem com a autorresponsabilidade, né, emocional e os próprios autocuidados gerais. E até me lembrei agora de um direct que eu recebi, que eu não coloquei a questão que a pessoa trouxe aqui, mas ela falou assim que muitas vezes a mulher ela deixa de fazer por ela porque ela quer que o marido faça. Então, assim, ela passou por um monte de coisa, mas se ele quer fazer, não, a gente vai priorizar ele, porque o nosso orçamento dá para que ele faça. E às vezes eu passei por um monte de coisa, mas eu não vou me cuidar, porque é como se fosse assim, eu sou mais durona, eu dou conta. E o homem, já que ele está tendo a iniciativa de fazer, vamos dar esse espaço para ele. Então não deixa de você estar nessa posição também, né? De De cuidadora. cuidadora, com certeza. Com certeza. E até essa questão histórica, assim, né, quando a gente fala também desse empoderamento das mulheres, dessa força que a gente tem, acaba que por achar muito o nosso lugar, o que a gente quer ocupar, onde a gente quer estar, os homens, de alguma forma, eles também estão um pouco perdidos, assim, né? Sem saber onde eles estão, qual o lugar deles, o que agora cabe a eles.
Então, eu acho que isso também contribui para isso que a gente está falando, assim, né? Do sofrimento, às vezes de não saber até onde que vai, até onde não vai, né? O que vai acertar, o que não é, enfim. Acho que tem um pouco desse momento também que a gente está. E se vocês tivessem que dar uma mensagem final para as pessoas, qual seria? Eu acho que talvez esse engajamento nesse autocuidado, ao mesmo tempo que isso gera um autoconhecimento, essas coisas se alimentam e todas, né, acho que geram um produto final de mais qualidade de vida. E eu acho que talvez um encorajamento, assim, de tentar essas alternativas, como as terapias, né, seja elas individuais ou de casal, pensando que mesmo que seja um processo árduo, né, ele com certeza favorece aí o crescimento e amadurecimento de uma forma muito positiva, assim. Então, acreditem nisso, assim, né, sem medo, para homens e para mulheres, e é isso aí. Tem profissionais muito bem Façam qualificados. Tem profissionais, acho que muito bem qualificados, né? E às vezes é isso. Eu já, por exemplo, indiquei minha psicóloga, que eu amo, para outras pessoas que não gostaram, né? Então, assim, não tem problema, né? Existem muitas opções de profissionais qualificados e eu acho que fazer essa busca também mostra o seu engajamento com você mesmo, assim, né? Então, não desistam. É isso aí. Muito bom. É isso, né, gente? Então, se cuidem. Vamos tornar o cuidado emocional como algo preventivo. Se a gente já faz isso com o resto da saúde, né? Assim, se a gente faz esse acompanhamento, se a gente busca fazer atividade física, se alimentar bem, por que não cuidar das emoções e aprender a se olhar? Às vezes, no início é difícil admitir que a gente tem algumas questões, mas depois a coisa flui e a gente acaba vendo que é tudo muito bom. Então é isso, gente. Cris, eu Obrigada. queria também Não, imagina, a gente que queria agradecer o espaço, assim, essa troca sempre é muito legal com outros profissionais, então a gente está super disponível e espero aí que a gente continue podendo conversar e trocar mais. Muito bom, Cris. Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem topado, por terem trazido os conhecimentos de vocês pra gente. E é isso, meninas. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Tchau.